Depois dessa breve discussão sobre o Jest, a gente pode começar a escrever testes para os nossos componentes. Eu não vou explicar o enzyme por si mesmo, porque eu acho que é melhor que a gente aprenda na hora que a gente estiver escrevendo já os testes para cada componente. Então a gente pode começar por um desses componentes aqui. Escolha um, vamos lá para o input text. Vamos fazer esse cara primeiro. Então, normalmente eu crio uma pasta para armazenar todos os testes. Eu fiz esse teste aqui, mas normalmente eu não faço isso. Vou deletar esse cara. Eu crio uma pasta de teste, sei lá, dentro da... Aqui, em geral, pode ser do src. Eu chamo de teste. Outras pessoas podem chamar de outras coisas. Acho que o padrão do Jest é com underscore test, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que eles gostam de... aqui. Põe seus testes nessa pasta ou qualquer uma. Mas tem que nomear .test.js ou .spec.js. Eu gosto de escrever .test.js. Então vamos lá. Eu posso seguir a maneira deles e criar essa pasta. Ou posso definir a sua própria pasta. Depende de você. Vou criar aqui tests. Certo? E vou criar o arquivo. Eu estou testando o componente input text. Então eu vou botar o mesmo nome. .test.js. Certo? Normalmente eu gosto de criar pastas dentro do teste para refletir a mesma estrutura de fora, dos componentes aqui. Então vou botar components, da mesma maneira que a gente tinha aqui, e vou adicionar esse cara aqui. Certo? Vou botar input text dentro da pasta common, que está dentro da pasta components, pasta do teste, para refletir a mesma estrutura aqui. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui o cara de lado a lado. Split, view, pane, split right. Quero que você veja o componente aqui do lado. Entendeu? Deixa eu dar um wrap. Soft wrap para quebrar a linha. Então, testando componente. Você, primeiro de tudo, você assume que já são dadas as props. Você não vai testar se certa prop foi dada ou não. Isso é o papel do componente pai, do parent, né? Nesse caso, o pai do input text é o formulário. Então, testar se o input text foi dado certas propriedades é o papel do formulário e não do próprio componente, certo? Não se importe em testar as propriedades dadas a esse componente. A gente vai assumir, a gente vai fazer, a gente tem que só ver o que está dentro do componente, não o que vem de fora, certo? Então vamos aqui. Primeiro de tudo vai ter que ter o React, porque a gente vai montar o componente, certo? Normalmente eu ponho o describe para o nome do componente, nesse caso input text. Se quiser adicionar componente aqui. Deixa eu aumentar. Dá para ver ou não? Certo?
Então, a descrição, peça uma função para definir e vamos botar os testes todos aqui. Tem várias coisas para testar aqui. Pode testar se encontrou um input e se esse input foi dado essas propriedades. Certo? Nesse caso, as propriedades, o pai do input vai ser o input text. Não é? O input text vai ter esses caras, por isso que a gente vai checar essas props, se foram corretamente setadas. Por exemplo, se alguma pessoa botou number, mas está errado, não é number. Esse cara tem que ser text. A gente vai testar essas coisas. Vai testar também, talvez, se tem um label ou não. Assim por diante. Então, vamos lá. Teste. Vamos começar só com o input aqui para você ver como é que funciona o enzyme. Test. E estou em dúvida aqui se eu escrevo em inglês ou português. Normalmente em inglês eu escrevo should, não sei o que. Eu não sei como é o português. Deve. Então vamos lá. Deve, vou tentar alguma coisa aqui. Se você tiver um padrão da definição do string do teste, por favor, use. Deve ter um input. Se fosse em inglês, eu vou falar should have an input. Então, a gente vai usar o enzyme. Primeiro de tudo, a gente tem que montar o componente. A maneira que faz isso é usando a função shallow do enzyme. Certo? Essa função shallow. Para usar essa função, vamos importar shallow from enzyme. Eu não sei nem se o enzyme já está instalado, mas vamos tentar. Não sei se o create react app já instala o enzyme por padrão. Então vai dar o shallow e você passa o componente. Nesse caso é input text. Mas a gente não definiu, então tem que importar também. Import o que? Input text. Da onde? Vamos ver aqui. Já que está o input text, está o nível acima, o nível acima, o nível acima, components, barra common, né? Certo? Import, input text, de lá. Agora está definido. Esse aqui vai montar o componente, mas a gente quer botar isso em uma variável para não poder ter que digitar isso todo tempo, só montar uma vez. Os caras do enzyme digita wrapper, eu gosto de digitar component, fica mais intuitivo, certo? Então monta o componente usando shallow. É importante usar shallow aqui, porque o shallow ele não vai montar os componentes que estão dentro do input text, componentes que estão nested. Por exemplo, nesse caso é bem simples, mas se você tivesse aqui, por exemplo, outra coisa que outro componente, mais outro componente. Com o shallow, quando montar o input text, vai montar esses caras aqui, mas esses caras aqui não vão ser montados. Só vai aparecer assim. Só vai aparecer assim, só o nome. Isso é importante porque você só quer testar esse cara, o input text. Você não quer testar esse cara. Você não quer testar esse cara. Para isso você vai escrever outros testes em outro arquivo. Então é importante você separar isso e não ficar escrevendo teste que é para uma coisa, mas você está testando outra coisa. Então é importante testar uma coisa só. As outras coisas você testa com outros testes.
Ok? Então usa shallow. Não usa mount não. Não usa esse cara aqui. Tente não usar. Porque esse mount vai montar esses componentes que estão já dentro do input text. E vai montar tudo. A gente não quer isso. Então usa o shallow. Certo? Tô voltando aqui.